O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento que discute o marco temporal para a demarcação de terras indígenas com voto do ministro Dias Toffoli. Vamos conferir como foi a sessão plenária de hoje na reportagem de Marta Ferreira. Cerca de 300 indígenas, representantes de várias etnias, se mobilizaram para acompanhar a sessão em uma estrutura montada no estacionamento ao lado do Supremo Tribunal Federal. Eles vieram se manifestar contra a tese do marco temporal. No plenário, lideranças indígenas estavam atentas aos votos. O marco temporal é uma tese jurídica segundo a qual os povos indígenas têm direito apenas às terras que ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição Federal. O caso envolve a disputa pela posse de uma terra indígena em Santa Catarina, habitada por 3 povos. O Instituto do Meio Ambiente do Estado entrou na Justiça com pedido de reintegração de posse da área contra a Fundação Nacional do Índio e o povo indígena Xoclém. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em 2013, aplicou o critério do marco temporal, concedendo ao Instituto do Meio Ambiente catarinense a posse da área. A FUNAI, então, recorreu ao Supremo Tribunal Federal. A Corte entendeu que o tema tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada vale para todos os casos do tipo no país. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, existem pelo menos 226 processos suspensos nas instâncias inferiores do Judiciário, aguardando uma definição sobre o marco temporal. Até então, 6 ministros haviam apresentado voto. Edson Fachin, relator, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Cristiano Zanin votaram contra o marco temporal. Os ministros Nunes Marques e André Mendonça se manifestaram a favor da tese. Na retomada do julgamento, o ministro Dias Toffoli destacou que a proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal. A ocupação tradicional das terras indígenas é compatível com a tutela constitucional do meio ambiente, sendo assegurados o exercício das atividades tradicionais dos indígenas. Ou seja, para deixar bem claro que, embora há uma proteção ambiental, tem que ser sempre assegurado o exercício das atividades tradicionais dos indígenas e a gestão compartilhada da área por eles ocupadas pelos órgãos ambientais e indígenas pertinentes, com a participação direta dos povos originários nas decisões que lhes afetam. Assim, Toffoli votou contra o marco temporal, mas seguindo as propostas de tese feitas pelo relator, ministro Edson Fachin, e pelo ministro Alexandre de Moraes. A proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal em 5 de outubro de 1988 ou da configuração do renitente esbulho, como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição. Do ponto de vista objetivo, também é o sentido da tese formulada pelo ministro relator, mas com outras palavras. E aqui eu opto pelas do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Dias Toffoli concluiu o voto há pouco, se manifestando contra a tese do marco temporal. O julgamento será retomado amanhã com o voto dos ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e da presidente, ministra Rosa Weber.